A quarta temporada de Bluey tá chegando pra ser a melhor de todas até agora. E uma das novidades é que os fãs vão poder ver o dia em que a Bingo nasceu. Você já se perguntou como exatamente ela aprendeu a andar? E quais foram as primeiras palavras dela? É pro meu pai. Quando a quarta temporada chegar, a gente vai assistir ao episódio da tia Beth dando à luz ao seu filho. E essa trama vai ser muito especial, porque vai ser a primeira vez que os fãs vão poder ver um pouquinho da Bingo bebê. A gente sabe disso porque o primo da Bingo vai receber de presente aquele berço que a Tilly retirou da casa. Isso é importante por vários motivos, mas um dos principais é que a gente vai fazer uma viagem ao passado. Quando essa personagem nasceu, a tia Beth foi até o hospital visitar a sobrinha. No episódio em que a gente conhece a irmã da Tilly, ela entrega às sobrinhas 2 fantasias e depois diz que não sabia o quanto elas tinham crescido no período de 4 anos. Isso é muito estranho, porque a Bingo tem exatamente essa idade. Isso quer dizer que a Beth nunca conheceu ela antes, ou só a viu quando a sobrinha era um bebê. A gente vai ver esse dia no momento em que o primeiro filho da Beth nascer. Vai ser emocionante, porque a Beth não consegue ver a Tilly e as suas filhas, só que não é por inveja, gente, e sim por tristeza, porque o sonho dela é ser mãe. E quando esse desejo se realizar na quarta temporada, em que a Bingo conhece o primo no mesmo hospital onde ela nasceu, vai ser como se uma história inteira tivesse terminado com um final feliz. Agora nossa aventura de hoje tá só começando. Se prepara para mais um Teen Videos! Vai acontecer um outro episódio em que a gente vê a Bingo bebê, e dessa vez ele vai focar completamente na Red Healer filhote. Provavelmente essa trama vai se chamar Flop, quando a Bingo tiver que tomar uma decisão muito importante. Ela vai abrir mão do seu coelho de pelúcia, provavelmente vai presentear o seu primo com ele porque ele vai ter problemas para dormir. No episódio Beijinho, a gente vê uma foto da Bingo bebê com a Flop, e ela tá abraçada ao brinquedo enquanto dorme. Isso é uma prova de que a doguinha recebeu esse presente para conseguir dormir. O episódio começa assim. A Bingo vai estar ao lado do seu novo primo, e ele vai ter alguns pesadelos, o que é péssimo. Nesse caso, ela vai ter ao lado da sua cama a sua fiel companheira, Flop. É nesse momento que a Tilly vai contar como exatamente a Bingo ganhou aquele brinquedo. Como você sabe pelo episódio Hora de Dormir, a Bingo utiliza a Flop para ter bons sonhos, e é justamente por isso que ela recebeu esse brinquedo. O responsável por entregar a Flop para a cachorrinha foi o vovô Mario. Nós vamos descobrir que a coelhinha, na verdade, um brinquedo antigo da família da Tilly, que utilizava a Flop como companheiro de sono. Nesse dia, a gente vai fazer uma outra viagem no tempo, descobrindo que a Bingo chorava muito quando bebê e que o seu avô sabia o que estava acontecendo. Ela tinha medo de ficar sozinha. Para resolver o problema, vovô Mario abre um baú antigo e lá vai estar a Flop. Ao descobrir isso, a Bingo vai perceber que tá na hora de entregar a sua fiel companheira para alguém que precisa muito mais. A família da Tilly se chama Kettle, antes dela se casar com o Bandit, e nesse caso o filho da Beth Kettle vai continuar a tradição da família, ao utilizar a Flop como companheiro de dormir. Como a gente sabe que essa quarta temporada vai focar no amadurecimento tanto da Bluey como da Bingo, existe um episódio interessante que vai rolar. A competição de altura. Você sabia que chega um momento em que a sua idade não importa muito na hora de dizer qual vai ser a sua altura? Uma pessoa pode ser o irmão mais novo e ainda assim ser o mais alto. Bluey e a irmã vão aprender isso no futuro. E a gente sabe disso porque no episódio especial da série chamado Bingo, tem uma referência a esse desafio entre elas. Dentro do armário de brinquedos, as irmãs gostam de medir a altura uma da outra. E se você prestar atenção nos riscos da porta, parece que a cachorrinha azul tá ficando cada vez mais alta. Só que a Bingo também tá crescendo. Isso quer dizer que em algum momento a gente vai ver quando elas começaram a medir o tamanho. Lembra do episódio Corrida de Bebê, quando a Bluey queria saber quem era melhor? Ela ou a Bingo, e depois quis competir com a Doodle? A protagonista gosta de uma competição. E é claro que a gente vai ter um episódio de quando a Bluey tinha 2 anos e gostava de ser a irmã maior, enquanto a Bingo era só um bebezinho. A gente não sabe se a Bingo vai ser mais alta que a irmã algum dia, mas independente disso, vai ser muito legal assistir a parte dos 2 episódios Corrida de Bebês. Você gostaria de ser alto ou baixo?
comenta a hashtag grande pra gente se conhecer. No final do episódio Corrida de Bebês, a gente descobre que a Bluey deu os seus primeiros passos na cozinha da casa e que ela só fez isso porque queria muito ficar perto da Tilly. Nesse mesmo episódio, a Bluey afasta o rosto do Bandit, tudo porque ela queria ver o rosto da Tilly. Isso é uma prova de que a protagonista gostava muito mais da mãe no passado. No episódio em que a Bingo aparecer como bebê, a gente vai aprender um pouco sobre os ciúmes. Alguma coisa ruim vai acontecer quando Bluey e Bingo sentirem ciúmes por algum motivo. E então a Tilly vai contar como a filha mais velha nem sempre foi amiga da Bingo. É normal que uma criança sinta ciúmes de um bebê quando percebe que ele tem mais atenção dos pais. E vamos deixar claro que isso só rola porque o bebê precisa de mais cuidados. A Bluey não vai acreditar que algum dia ela não foi amiga da Bingo, mas nessa história a Tilly vai mostrar para as filhas que a amizade das duas começou depois que elas perceberam que sentir ciúmes uma da outra não fazia o menor sentido. A relação entre as irmãs vai ser renovada com um gesto de amizade e amor em um episódio muito bonito, que vai ser um dos melhores de toda a série. Então se prepare para se emocionar. O episódio em que a Bingo vai aparecer como uma filhote recém-nascida vai explorar o cuidado da Bluey em relação à irmã mais nova. A história vai começar assim. A Bluey, sendo uma filhote de 3 anos, já vai estar falando enquanto a sua irmã ainda não. Mas vamos deixar as primeiras palavras da Bingo para mais tarde. Nesse momento, a Bingo tem somente 1 ano de idade e a Bluey quer se aproximar um pouco mais da sua irmã mais nova. E não existe nada melhor do que ajudar a sua mãe a cuidar do bebê. Que tal a Bluey ensinar a Bingo como utilizar o banheiro depois dela tirar a fralda? Ou até mesmo um episódio em que a cachorrinha azul troca a roupa da irmã depois de dar um banho nela. Existem muitas possibilidades de como fazer essa história, mas todas elas estão envolvidas no fato de que os fãs precisam descobrir como o amor entre as cachorrinhas Heeler começou. Mesmo elas sendo irmãs, a amizade vai muito além disso. Se a gente já viu como foram os primeiros passos da Bluey, então nada mais justo do que a Luro Studios, a produtora do desenho, mostrar a história de como a Bingo começou a andar. Seria interessante a gente descobrir que, na verdade, ela andou mais rápido do que a Bluey quando foi a vez de crescer. Nesse episódio, as duas irmãs vão estar apostando uma corrida no quintal. A Bingo vai vencer pela primeira vez, então o Bandit vai dizer que o placar está 2 pontos para cada uma. Bluey vai ficar confusa porque a Bingo nunca venceu uma corrida. E é nesse momento que o papai vai explicar que, na verdade, a filha mais nova aprendeu a andar mais rápido do que a Bluey. Essa seria a primeira vitória da Bingo, e quando ela finalmente venceu a irmã mais velha, foi a segunda. Seria muito legal ver como a Bingo aprendeu a andar, e depois como ela descobriu como correr bem rápido em um episódio especial sobre o amadurecimento da Heeler mais nova. Você pode ir correndo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem conteúdo todos os dias. É tudo de bom. E qual foi a sua primeira palavra? Não seria fantástico se a gente visse uma história contando como as duas irmãs aprenderam a falar? A gente aposta que a Bluey disse mamãe, porque quando ela andou pela primeira vez foi por conta da Tilly. Mas a gente acha no caso da Bingo que o episódio vai mostrar que as primeiras palavras dela foram papai. Ela é muito mais parecida com o Bandit do que a gente imagina. A gente sabe que ela ama a natureza, assim como o pai, e que ela passou muito tempo com ele enquanto a Tilly cuidava da Bluey. No episódio Bebê do Papai, a gente sabe que aquela bolsa de carregar crianças era pro Bandit levar a Bingo e que eles usavam para andar no parque. Em algum momento ela estava com o pai andando pela cidade e então disse papai. Vai ser emocionante assistir a cena na 4ª temporada, você não concorda? Tem uma teoria que pode ser comprovada no episódio em que a Bingo aparece como um bebê. É praticamente certo que a Heeler mais nova tem uma doença que a impede de comer glúten. A gente sabe disso porque no episódio em que o papai leva os filhotes para a escola, ele separa os lanches das filhas com as comidas que têm glúten para Bluey e aquelas que não tem pra Bingo. Depois do episódio da Bump, quando a Bingo tá em um hospital, o motivo provavelmente foi porque ela comeu alguma coisa que não poderia. Na história em que a gente vê a Bingo bebê, os fãs podem descobrir que sim, a cachorrinha não pode comer glúten e que quando isso acontece ela vai parar no hospital. A Bingo tem uma relação muito legal com os insetos e o começo disso pode ter acontecido quando ela era um bebê recém-nascido. Talvez uma joaninha tenha subido em seu nariz. No episódio em que a Bingo bebê aparecer, a gente vai descobrir como exatamente ela começou a gostar de insetos, e principalmente das borboletas, que algumas podem até ser parentes da Filomena. Independente de como vai ser essa história,
É muito legal ver a Bingo descobrindo mais sobre a natureza, porque como a gente já sabe, ela vai seguir a profissão de arqueologia, assim como Bandit. O começo da relação dela com os insetos vai ser emocionante de assistir. Oh, little auntie! Porque a Bingo sempre entra no personagem quando ela recebe uma fantasia de animal selvagem. Quando a tia Beth deu pra ela uma roupa de leopardo, a gente viu que a cachorrinha Red Healer de fato tem uma relação forte com roupinhas de fantasia. Talvez seja um bom momento para voltar ao passado, quando ela era somente um bebê, e descobrir de onde veio esse sentimento. Será que quando recém-nascida ela ganhou uma roupinha de borboleta e quis sair voando? A gente sabe que você vai ganhar o presente agora mesmo, mais 2 conteúdos super legais para assistir. É só escolher. A gente se encontra no próximo vídeo. Até já!